Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, e desejar a todos um excelente dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o pastor Rômulo Bereno de verdade, e esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. No livro de hoje nós estamos dando sequência no livro dos Salmos 106, 107 e 108. É muito importante nós darmos continuidade na sequência para a glória de Deus, assim querendo Deus e tudo caminhando para isso. Até o dia 31 de dezembro nós teremos concluído os 27 livros do Novo Testamento ou do Segundo Testamento e os 39 livros do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento. Já concluímos com excelência o Novo e estamos agora aqui pertinho de chegar bem no meio, bem no centro da Bíblia. Já estamos no Salmo de número 106. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia diz: Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das suas muitas rebeliões. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos e os nossos pais cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes, junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Não obstante, os salvou, por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e esse secou, e fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acampamento, e Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na gente, chamada, abrasou os ímpios, e fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi, que come erva. Esqueceram-se de Deus, o Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Canaã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse, os teria destruído se Moisés, o seu escolhido, não pusera-se perante ele, naquele traze, para desviar a sua indignação, a fim de destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou as mãos todas, afirmando o que fariam cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações, e espalharia pelas terras. Também se ajuntaram com Baal Peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim provocaram a ira, as suas ações, a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Indignaram-se também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal, e Moisés, por causa deles, porque irritaram a seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhe dissera. Antes se misturaram as nações e aprenderam as obras. Serviram os ídolos que serviram-lhes de laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram o sangue inocente, o sangue dos seus filhos e das suas filhas. Sacrificaram ídolos em Canaã, e a terra foi manchada pelo sangue. Assim os contaminaram com as suas obras,
e se corromperam com os seus feitos, pelo que acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações, daqueles que os aborreciam e assenhoriam deles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles os provocaram o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou na sua aflição, ouvindo ao seu clamor. Lembrou-se do seu conserto, e compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com eles que tivessem misericórdia, e os que o levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Congrega-nos entre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Olha que salmo forte, onde o salmista relembra toda a trajetória e como o povo se corrompeu, como o povo se desviou, como o povo cometeu os erros e falhas, faltas e transgressões, e também o resultado e a consequência disso. Eu fico maravilhado toda vez que eu leio e releio, medito, examino, estudo, ensino e aprendo com os textos sagrados que a Bíblia não oculta esses acontecimentos. A Bíblia, ela não mascara, muito pelo contrário, ela deixa aqui registrado. Claro que pouquíssimas pessoas, infelizmente, têm essa dedicação, essa disciplina, esse empenho de se colocar na brecha, estudar, e meditar, e ler, e examinar os textos sagrados. Porque fazendo isso, certamente pouparíamos muitas preocupações, pouparíamos muitas transgressões, pouparíamos muitas iniquidades, pouparíamos muitas faltas, muitas falhas, muitos pecados. Por quê? Porque nós aprendemos de diversas maneiras, com os nossos erros e também com os erros dos outros. Sim ou não? Então quer dizer, eles erraram. E se nós entendermos isso, que quantas vezes Deus prometeu algo para nós, quantos Deus falou que ia nos dar, ia fazer nos chegar, ia acontecer, e nós metemos os pés pelas mãos e nos precipitamos. Entende isso? E quando eu falo nós, é eu também. Muitas das vezes, não pouca. Então quer dizer, Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Então, Ele tem o controle de tudo e todos. E aqui Ele relembra tudo. E olha como Ele finaliza. Salva-nos, Senhor. Reconhecendo, salva-nos, Senhor Deus, congrega-nos entre as nações, para que louvemos o teu nome santo e gloriemos o teu louvor. E olha como ele finaliza no verso 48. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém, louvai o Senhor. Ou seja, ele não mudou. Ele continua tendo o controle de tudo e todos. Ele continua sendo o mesmo, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável, fiel, verdadeiro, justo. Alfa, ômega, princípio e fim, aquele que era, aquele que é, aquele que adivinha, o todo-poderoso Deus. Tá bom? Que se você não tinha olhado para essa ótica, principalmente nesse salmo, o de número 106, ele faz isso, a nós enxergarmos e aprendermos com os nossos, mas também com os erros dos outros. Salmo 107. Nossa, como eu gostava desse salmo aqui, você vai entender agora o subtítulo. A bondade de Deus em proteger os viajantes e os encarcerados, os doentes e os que navegam, em geral, todos os homens. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou da terra do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, e não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos na sua alma, nele desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito, para ir à cidade que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como o que se assenta nas trevas, à sombra da morte, preso em aflições e ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração, com trabalhos, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão,
e por causa das suas iniquidades são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifício de louvor, e relatem as suas obras com regozijo, com o que desce ao mar, navios mercando de grandes águas. Esses veem a obra do Senhor, e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que se levantam as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias, andam e cambaleiam como ébrios, ou seja, como bêbados, e esvai-lhe toda a sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra da sua angústia. Faz cessar a tormenta, alcançam as ondas. Então, se alguém com a bonança, ele assim o leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem a congregação do povo e glorifiquem na assembléia dos anciãos. Ele converte rio em deserto, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que habitam. Converte o deserto em lagos, e a terra seca em nascentes. Faz habitar ali os famintos, que edificam a cidade para a residência. E semeiam campos, e plantam vinhos, e produzem fruto em abundante. Ele abençoa de todos se multiplicam. Muito o seu gado, diminui outra vez e descrescem. Não são abatidos pela opressão da aflição da tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e faz andar desgarrado pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isso e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observa essas coisas, e considere atentamente a benignidade do Senhor. Olha o que ele fala, ó, quem é sábio, observe essas coisas, e considere atentamente a benignidade do Senhor. Então, aquilo que ele fala no 106, ele complementa no Salmo 107, mas aqui ele faz uma diferença. Ó. E clamaram ao Senhor, e buscaram ao Senhor na sua angústia, verso 13, e o livrou das suas necessidades. Então, você vê que em vários trechos aqui acontece essa mesma fala. Então, se você estiver no momento de angústia, se você estiver no momento de aflição, se você estiver no momento achando que está tudo perdido, faz isso, clama ao Senhor, busca ao Senhor, que do mesmo jeito que ele livrou, ele vai livrar você também. Que do mesmo jeito que ele proveu, ele vai prover para você também. Que do mesmo jeito que ele abençoou, que ele deu escape, que ele deu livramento, ele vai fazer isso na tua vida também. Amém? Salmo 108, vamos concluir a leitura de hoje. Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedera. Cântico e Salmo de Davi. Preparado está o meu coração. Ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertarei saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos. Senhor, a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres teus amados, salva-nos com a tua destra. Ouve-nos, Deus. Falou ao seu santuário, no seu santuário, e eu me regozijarei. Repartirei a Siquém, meditarei no vale de Sucote. Meu é Galade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador, Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Palestina jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não será tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não sairás, ó Deus, como o nosso exército? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará os pés dos nossos inimigos. Em Deus faremos proezas, porque ele calcará, ele pisará os nossos inimigos. Amém? Em Deus faremos proezas, e ele pisará os nossos inimigos. Escreve isso hoje aí. Em Deus faremos proezas, e ele pisará os nossos inimigos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério.
Eu quero declarar, eu quero liberar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal, para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial, para todas as áreas e aspectos da sua vida. Eu quero liberar uma palavra de bênção e de vitória. Que Deus te abençoe e te guarde, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a tua vida, que Ele te renove as tuas forças, o teu vigor físico, espiritual, psicológico, emocional, abençoando o teu dia, a tua semana, em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um beirante de verdade, e essa foi a leitura de hoje, e que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, Ele possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Paz do Senhor.